Olá, amigos, mais um QualityCast muito especial, muito feliz. Minha convidada já chegou, toda a equipe aqui no nosso estúdio de 5.000 metros, para que a gente então possa falar de saúde, prevenção à doença e qualidade de vida. Você que não me conhece, me siga lá no Instagram, Marcelo Kim _ e o mais importante, não deixe de se inscrever no canal para o bom entendimento do YouTube e dar o like, porque é muito importante isso. Muitas pessoas assistem, comentam com a gente, mas a gente percebe que 68% acaba então não se inscrevendo no canal. Então é muito importante que você faça isso. Eu estou com uma convidada aqui que é uma profissional da área da saúde que atua via ponte Brasil, Portugal, Europa, está sempre muito bem atualizada. Ela é uma profissional muito respeitada, tomando cada vez mais capilaridade no que faz. Ela é autora de livros, muito eloquente e o melhor, ela tem o sangue português da minha terra. Obrigado, Sofia, por ter vindo. Vamos falar um pouquinho. Obrigado aí por aceitar o convite. Muito obrigada, Kim, por este convite. É uma honra estar aqui e espero que seja assim uma conversa divertida, uma conversa também com muita atualização para levarmos também para Portugal conteúdo de qualidade. Claro, claro. Olha só, Sofia, dentro da sua experiência, né, dentro da saúde, né, da área da saúde, eu queria começar por uma linha de corte. Se a gente for imaginar a saúde da mulher, vamos pensar na saúde da mulher, né, para que o público então possa nos acompanhar a partir daí. Quando a gente pensa na saúde feminina, mudou muito de 10 anos para cá. Realmente a gente estava um pouco mais míope em relação a como devolver essa prevenção, essa continuidade de saúde para essa mulher, ou é muito do mesmo? Ou realmente aconteceu de 10 anos para cá esse entendimento com mais profundidade da saúde feminina? Mudou muito. E ainda bem que cada vez mais existe atualização, existe o estudo e o conhecimento que ajuda a melhorar cada vez mais a saúde da mulher. Porque nós mulheres, eu costumo dizer que nós mulheres só temos uma semana no mês tranquilas. Porque ou nós estamos com menstruação, ou estamos numa fase folicular, ou numa fase lútea. Então a única semana que nós temos assim tranquilas e relaxadas, os nossos companheiros têm que nos dar paz. Porque é a única semana que nós temos um equilíbrio hormonal ali perfeito. Então é importante cada vez mais nós termos profissionais que estudam sobre a qualidade de vida da saúde da mulher, por causa das nossas fases. A mulher tem uma fase fantástica e não é a menopausa que vai terminar o ciclo da mulher. A menopausa é um ciclo que toda a mulher tem que passar, e felizmente tem que passar, senão algo estaria muito errado. E é um continuar de uma vida com equilíbrio, inteligência e saúde que tem que ser assim. Mas você falou muito bem, né? É verdade. Há pouco tempo atrás, a menopausa era o fim. Exatamente. A gente estava falando aqui com as câmeras ligadas, né? Para vocês entenderem. Era o fim. Era um ciclo que tinha terminado. Terminava ali. E quase que a mulher era descartável. Chegava ali, terminou. É verdade. E Kim, o que é que as evidências científicas e o que eu também trabalho bastante para levar qualidade de vida à minha paciente, saúde para um lar, porque se a mulher estiver bem, o homem está bem. Então, sim. toda a família está Claro. bem. Então, o que é que isto veio levar? Que quanto mais nós dermos qualidade à paciente, quanto mais ela entender o porquê de estar a ter determinados sintomas 10 anos antes, já tentar perceber que tipo de sintomas vai mudando, desde, por exemplo, há 10 anos atrás, como é que eu me sentia. E para termos uma ideia, devido ao stress, devido a fatores muito da epigenética e estilo de vida, havia mulheres que entravam numa menopausa com 30 anos, 35 anos. Eu tenho pacientes com 40 anos entrando em menopausa. Uma mulher com 40 anos é muito nova, é os 20 anos de antigamente. Então não poderia terminar aqui um ciclo com 40 anos. Tem razão. Então aqui é eu entender que, e explicar à minha paciente, através de análises bioquímicas, através de todas uma possibilidade, porque às vezes pode ser uma pré-menopausa ou uma indução, uma menopausa derivada por algum sistema. Então quando eu lhe explico, e às vezes muitos dos casos que eu tenho de pacientes que tiveram supostamente um diagnóstico de menopausa precoce, voltaram a menstruar, porque aquilo foi um ciclo traumático, ou foi uma alteração muito grande a nível de inflamação. Algum gatilho, e você explicou Isso. bem da epigenética. A epigenética de hoje, dessa mulher de 35 anos, ficticiamente falando, não tem nada a ver com a epigenética dessa mesma mulher de 50 anos atrás. Os fatores externos, pode ser? Completamente. Tá certo assim, né? Completamente.
Até porque, Kim, nós vemos hoje muita tendência a doenças oncológicas em mulheres novas. E antigamente eu ouvia falar nos meus avós, ouvia falar em uma doença, a pessoa morreu com uma doença, mas era 80, 70. É, verdade. Então, a epigenética A aqui epigenética é essencial. É tudo. Porque genética, ok, mas é a epigenética que me vai dizer o que é que vai ser de mim daqui para a frente. E quanto mais eu trabalhar a epigenética da minha paciente através do estilo de vida, da alimentação, do exercício físico, da suplementação, do sono, que é extremamente importante, quanto mais eu fizer a limpeza de tudo o que é metal químico, metal tóxico, os disruptores endócrinos, que é isso que está a levar o que é muito a nossa saúde a ficar fraca, mais a minha paciente vai dizer assim: eu com 50 anos estou melhor do que quando tinha 20. Para mim, o melhor que eu posso ouvir de uma paciente minha é de 50 e 60 anos, e o facto da minha mãe tem 66 anos e está muito melhor agora do que quando tinha 40. Eu tenho uma pergunta. Você, morador de Portugal, Sofia vai passar vergonha agora, ela não vai saber responder essa. Olha só. A mulher que está te assistindo agora de 30 anos, o que a gente diria, se é que é possível, para que todos entendam, o que eu poderia fazer? Maria, vamos falar que é a Maria. Maria tem 30 anos. Ela não faz atividade física, ela faz pouco. Ela come de tudo, mas não faz dieta assim regrada. O que essa mulher pode fazer para ter essa fase atenuada? Existe o preventivo? É isso que eu queria te colocar. Completamente. E o que essa mulher pode fazer antes de chegar neste momento? E até uma menopausa precoce. Então, quanto isso. mais inflama. Exato. Então, o que é que eu faria à Maria? Maria, 30 eu pegava anos. na Maria e dizia assim: o que é que dá conta de fazer? Eu não gosto de fazer dieta, eu não tenho hábitos de nada. Então diminuir excessos. O que é diminuir excessos? Se eu comia mal todos os dias, se eu ingeria álcool todos os dias, então se eu fizer dia sim, dia não, eu estou a diminuir a exposição ao dano. Então a Maria vai começar a sentir que quando começa minimizar a diminuir, danos, então. Isso, começa a sentir melhor digestão, vai mais rápido à casa de banho, começa a sentir maior sensação de alegria, que é um bem-estar. problema da mulher, hein? Exatamente. Aqui a gente fala constipação e vocês falam obstipação. Obstipação, tá. Constipação lá é tipo como se eu tivesse com gripe. Cold. Isso. Em inglês, tá. Ok. Tá. Então, eu diria à Maria para ela diminuir os excessos. Então, dia sim, dia não. E a Maria, depois eu lhe explicar que dia sim, dia não vamos diminuir. Vamos fazer aqui o cálculo do peso em função da hidratação. E ela vai entender que para o meu cérebro andar bem, para eu me sentir bem, eu preciso hidratar. Outro problema. Você está tocando em problemas nervosos. Hidratação. Mulher não bebe água. Porque não gosta. Porra. E porque não quer estar numa reunião e ir à casa de banho. Porque ou porque sente que vai muito à casa de banho. E eu peço e pergunto assim: como é que o corpo tem forma de tirar toxina? Através das fezes, urina, suor e higienização da língua. Verdade. Então, se eu puser a Maria, vamos higienizar a língua de manhã? Ela vai higienizar a língua de manhã, vai tirar aquela carga microbiana, aquela carga bastante contaminada, aquela carga de toxina. Então, isto não dói, isto não muda hábito, só entra como rotina. Se eu puser a Maria a hidratar, se eu puser a Maria a diminuir excessos, e se eu puser a Maria a dizer assim: o que é que gosta de fazer? Gosta de fazer yoga? Então comece pela yoga. A Maria vai dizer assim no final do mês: eu dei conta porque eu entrei em metas reais. E eu vou pegar nessa Maria e vou dizer assim... O que é factível, o que é viável para Maria fazer. Não um modelo, um protocolo que não me serve, eu não consigo. Não. Eu não tenho academia perto da minha casa, eu trabalho até 9 horas da noite, enfim. Isso. Entendi. E até porque, Kim, eu tenho que dar à minha paciente a meta real dela. Porque se eu der uma meta se a paciente fizer uma meta assim, eu às vezes queria fazer um plano que eu dissesse assim para a minha paciente: este é o plano que eu quero agora. Mas isso não é viável. E eu, como nutricionista, trabalho saúde da mulher, sou mulher há 36 anos e nutricionista há 13, eu sou muito mais ser humano. Então eu tenho que ouvir as dores dela, ouvir as dores, aconselhar e dizer assim: vamos juntas traçar um caminho. Porque eu tenho a certeza que essa Maria, depois daquilo simples que eu lhe dei, e vamos agora à noite digerir melhor um pouco esse sono, melhorar esse processo digestivo, melhorar esse intestino, vamos comer mais leve à noite, eu não vou mudar nada da sua alimentação, vamos fazer fontes proteicas mais de fácil digestão, como o caso do peixe, vamos aproveitar para não termos hidratos refinados. Essa Maria, uma semana fez, 2 semanas fez, que na 3ª semana ela está a tirar tudo, porque ela diz assim: eu consegui e eu senti-me bem. A entrega foi muito boa. E essa Maria vai-me chegar à consulta a dizer assim: eu estou preparada. Isto para mim é o melhor que existe. Sofia, você que lida com a mulher, que realmente a Sofia abriu muito bem, explicando, né, da diferença, ela logo falou, é bem verdade. Mas você atribui,
aqui há 30 e poucos anos no varejo, estou sempre com seus colegas aqui, eu vejo aqui, acho que é uma situação mundial, que a saúde mental das pessoas realmente não está muito... Não. Acho que nunca esteve tão ruim, né? E a gente percebe, basta tocar numa pessoa hoje, ela cai, ela está presa por algumas... É como um castelo de cartas. Está todo mundo muito sensível a tudo que está acontecendo no planeta. Você diria que a saúde mental, caso específico da mulher, né, é todo esse ecossistema que você acabou de explicar, né? Se ela, então, não está no estado de homeostase, posso chamar? Sim, sim, Tô exatamente, correto. homeostase. De homeostase, ela, então, com certeza, ela vai ter essa cascata de problemas. Isso vai parar no trabalho, no relacionamento ali no casamento, com os filhos, enfim. Então, esse ecossistema precisa funcionar. É o tal da integrativa, né? Sim. Você precisa olhar aquele indivíduo. É que eu falo sempre, queria até a sua opinião. Você acha que a medicina, quando eu digo, é a nutrição, eu venho lá desde Hipócrates, tá? Eu quero dizer o seguinte, você acha que a gente deveria praticar, então, uma medicina mais humanitária e não tão numérica? É isso? É esse o futuro? Pode ser? O futuro é esse. É esse, né? O futuro que é eu tratar no momento, a fazer a prevenção para a paciente não chegar aqui ao diagnóstico, porque aqui eu tenho que ensinar ela a ter um estilo de vida, aqui eu tenho que prepará-la mentalmente e já não vai depender dela ter saúde ou não. Então a prevenção é a palavra do presente e que vai ser muito, muito importante no futuro. Porque se eu disser assim, Kim, se eu pegar uma Maria e disser assim, ela com 30 anos continua a fazer esse estilo de vida e vai ter Alzheimer, vai ter problemas intestinais, vai ter um cancro. Se eu lhe disser isto, com 30 anos, com certeza tudo o que ela ouviu na minha consulta, ela vai implementar. Tá, é um processo educativo. Educativo. Porque, Kim, emagrecer é a coisa mais fácil que existe. O problema é emocional e comportamental. É o que eu acho. E a saúde mental, quer homem, quer seja mulher, mas na mulher é extremamente importante pelo fator todo hormonal e todas as oscilações mensais que nós temos. Então, quando eu consigo recuperar a saúde da minha paciente através de um bom sono, de uma atividade física que ela gosta, porque ela vai endorfinar, vai se sentir muito mais feliz, e isto acontece muito na minha prática clínica, quando eu meto uma caminhada, quando eu meto qualquer coisa, a minha paciente diz assim, é normal eu sentir-me feliz? É normal. Forte essa, hein? E isso a mim foi de uma das frases que mais me tocou numa paciente minha que tinha limitações gravíssimas. Se é normal se sentir feliz. E virou-se na segunda consulta, quem estamos a falar que na primeira consulta era uma paciente que eu fiz um plano, que eu disse assim, este plano não é o que eu quero para ela, mas é aquele que ela dá conta e que me vai chegar aqui e vai dizer assim, agora podemos melhorar muito mais. E ela chegou-me e disse assim, é normal eu cozinhar a dançar? É normal eu ser feliz? Essa é boa, hein? E eu fiquei assim a pensar e imagina como ela estava, essa mulher, né? Inflamada, toda inflamada, mental, físico, mental, emocional, espiritual, porque nós somos um todo. Por isso é que a medicina integrativa aborda um todo. A mulher, por exemplo, vamos falar um pouquinho, a gente percebe muito isso, essa oscilação do corpo da mulher. A gente sabe muito bem, a gente fala muito aqui sobre o eixo intestino-cérebro, eixo intestino-músculo, enfim, tem muita coisa para falar sobre isso, vai longe, né? Mas a gente sabe, quanto maior o nosso percentual de massa magra, o nosso basal está mais rápido e etc. Então, o músculo é muito importante. Não estou falando de estética, não estou falando de tamanho, estou falando na composição corporal, é muito importante. Mas a oscilação da mulher, falar um pouquinho sobre lipedema e lipodistrofia ginoide, mais conhecida como a celulite, né? Que esse é o terror de toda mulher, como a gente falou da constipação, e são alguns. Eu acho que é para a maioria, né? No mundo inteiro. Então, por isso que eu falo sempre que o emocional tem que estar calibrado, conforme você acabou de explicar. Quando a Maria está na sua frente e iniciou um tratamento com a Sofia, você precisa de tempo, né? Sim. Desse processo educativo, não? Leva o seu tempo, porque conforme nós inflamamos o corpo, que levou também o seu tempo, exato, a desinflamação exige, enquanto que aqui não exige disciplina, porque os prazeres da vida, o beber um vinho, para mais em Portugal, o vinho, comer o doce, que nós temos uma doçaria fantástica, sem dúvida, pelo clima, uma alimentação temos sim a base mediterrânica, mas nós temos uma alimentação também um pouco calórica. O que é que vai acontecer? Aqui não existe disciplina, aqui vai prazer, aqui eu vi a alimentação como um prazer a nível emocional, como um prazer numa ansiedade, como um prazer numa fome
comportamental. Ah, é uma muleta, é uma chupeta emocional. Isso. Pode ser? Adorei esse termo. Chupeta emocional. É uma Fantástico. chupeta emocional. E é verdade, é uma chupeta emocional. E é, de fato. Que eu estou triste como, estou feliz como, estou mais ou menos como, chateei-me com o meu marido, vou comer ainda mais, estou cansado do meu trabalho, vou comer. Só que nós temos que ensinar o nosso paciente a ver outros prazeres para além da comida. Ir a um show, ir fazer o autocuidado, focar nela, fazer uma... A própria atividade física. A própria atividade pode dar física, esse prazer. a qualidade do sono, eu focar na minha qualidade do sono. Então, quando eu começo a ensinar a minha paciente que a comida é um prazer, sim, mas tem que ser controlado através de hábitos que me vão dar prazer, e eu preciso da disciplina aqui para driblar tudo o que era crença de tenho fome como. Tá. Eu tenho que fazer essa Maria desaprender certas coisas que ela tinha como, pode ser? Como muleta. Agora vem cá, eu não sei se em Portugal tem essa cena que eu vou te contar, e aqui tem muito. Lá se fala então do carboidrato, hidrato de carbono, e aqui carboidrato. Aqui nós chamamos de carbofobia, né? Que seria o medo do hidrato de carbono, que é o carboidrato. Essa cena das mulheres lá é a mesma coisa que a gente aqui? Pode ser? Igual. É porque devido à desinformação. Então, pronto, é isso. Porque, Kim, uma mulher, até para crescimento da massa muscular, a massa muscular é fantástica na estética, toda a gente sabe, mas é muito melhor na longevidade. Quanto mais eu construo músculo na minha fase... É a minha poupança. É a minha poupança. Aqui eu vou ter o quê? Aqui eu vou chegar aos meus 70, 80 anos e vou dizer assim, o que é que eu quero fazer? Eu já construí músculo. Sim. Então, quando acontece isto, o que é muito importante? É nós, profissionais de saúde, explicarmos... Quer crescer muscularmente, tem que ter hidrato de carbono. Vai fazer uma cirurgia estética, tem que ter uma dieta rica em hidratos de carbono. É isso. Então é eu explicar que o hidrato de carbono é extremamente essencial. Só que, se eu comer fruta em excesso, vai-me trazer dano. Se eu comer hidrato em excesso, vai-me trazer dano. Bom. É um equilíbrio. Nada pode ser feito com o focar somente num alimento ou criar terrorismo nutricional à volta de um alimento. Então o profissional tem que destravar, chegar à paciente e dizer assim, eu nas minhas consultas que eu desenho muito, eu explico. Não, porque ali você está falando através de desenho, explicando para que eu aqui, a Maria, vamos brincar, que ela entenda. Ah, agora entendi. E até porque nós que somos formadores de opinião, de saúde, de bem-estar, credíveis, que estudamos, que nos atualizamos, a nossa conduta, por exemplo, aqui tem que ser uma aula, que é uma conversa que estamos os dois a ter, mas isto é uma aula para quem está em casa, vai dizer assim, eu lembro de ter visto um podcast e eu aprendi... É uma responsabilidade para quem tem o microfone à frente. Exatamente, e na minha consulta, a paciente que me vai buscar um plano alimentar, para mim não é uma paciente que eu consegui transformá-la. Para mim é aquela paciente que vai à minha consulta e diz assim, eu hoje vou ter uma aula, porque sai de lá e vai implementar esses hábitos no ciclo familiar dela. É uma aula, porque ela vai levar para a família dela. E Kim, eu no outro dia partilhei um feedback de uma paciente minha, que a filha tem 4 anos, e eu implementei nela, na mãe, um shot. Fazer um shotzinho para ajudar na desinflamação da manhã. Eu tenho que implementar estratégias senão nós estamos muito ligados a... Não temos hábitos, não temos estratégias. Então, se eu conseguir também conectar a minha paciente mais com o alimento in natura, pegar numa cúrcuma, raspar um gengibre, isso também é terapêutico. Eu acordar de manhã, não ir ao telefone, eu acordar de manhã, fazer umas respirações, preparar o meu shot, pôr uma musiquinha, eu vou preparar o meu corpo físico, mental e emocional para o meu dia. E a filha dessa minha paciente viu-a fazer o shot. Com 4 anos começou a querer fazer o shot da mãe. Que a mãe tomava o shot e dizia, ai que é horrível. E a filha dizia, isto é tão bom, com 4 anos. Entretanto, a mãe houve um dia que saiu mais cedo e a filha pediu ao pai o shot que a mãe fazia. Então a minha paciente que gosta de comer o ovo com o abacate da manhã, a filha deixou de comer os cereais da criança e todos os dias quer o pequeno almoço da mãe. Então o exemplo arrasta. Porque se nós formos um pontinho de luz na vida de cada pessoa, nós vamos criar uma teia. E quanto mais nós no futuro formos pessoas que através do nosso exemplo, porque a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Pois. Então nós temos a missão a utilizar o digital no melhor que ele nos pode dar, conectar pessoas. E quando estávamos ali a falar de treino, até me veio aqui um insight que me lembrei, que eu devido a estar muito entre Portugal e Brasil, o que é que aconteceu? Há dias que eu não consigo treinar, eu gosto muito de meter a minha rotina nas minhas redes sociais. Então, uma paciente chegou à minha consulta e disse assim, quando a Nutri treina, incentiva-me. E aí caiu uma ficha que eu disse assim, eu estou sem treinar há 2 semanas,
tem o meu ritmo Por de treino. força do trabalho. Por força do trabalho, somente. E que isso já sinto um impacto até na minha saúde, até mobilidade. E isso, Kim, caiu uma ficha porque eu disse assim, eu sou geradora de opinião, informação, eu sou responsável. Então, a minha paciente, quando me chega e diz assim, eu comecei a treinar porque vi a Nutri a treinar. A Nutri é um exemplo, incentiva. Então eu disse assim, eu tenho que continuar nisso, eu não posso não deixar, porque o exemplo arrasta. Não que você não soubesse, a gente sabe disso, mas quando a gente tem um feedback de alguém assim... Cai. Aquele... Não é que você não sabia, mas aquilo cai. De certa forma vai influenciar e vai ser bom para nós, porque nós aprendemos em sociedade, nós crescemos em sociedade. Sim. Eu estou aqui, Kim, a aprender muito contigo e tu também estás a aprender comigo. Troca. Então é uma troca fantástica. Sim, eu adoro isso. Por isso é que quando nós crescemos em sociedade, eu também cresço muito com as minhas pacientes, a ser mais humana, a ouvir mais e ter a responsabilidade de que, Sofia, tu precisas de arrastar muita gente para um estilo de vida. Sofia, você é me parece uma pessoa que é da área da saúde, mas você tem um pé na psicologia bastante acentuado, não? Pode ser? Sim. Eu gosto muito de estudar a parte da psicologia. Bastante forte isso, né? É uma área que ajuda muito, né? É uma ferramenta gerencial. Afinal de contas, você lida com pessoas, né? Não dá para não ser de outra forma. E eu leio sempre no mínimo 2 livros por mês. Um de nutrição e um sempre da parte de psicologia. Porque é importante eu ter esta ligação, esta conexão para eu dar no melhor no meu atendimento. As minhas consultas, que são sempre, eu deixo sempre um horário de 1 a 2 horas. Se eu usei 1 hora com a minha paciente, está tudo bem. Mas se eu fui 1h30, se eu fui a 2, também está tudo bem. Eu não quero que a minha paciente esteja lá com uma ampulheta, está lá o tempo a descer e já vai embora. Eu imagino que a Maria, que está no consultório da Sofia, ela deve dar bastante informação no corpo. A Sofia já deve ficar olhando ali, talvez a oratória dela possa ser uma, mas a Sofia já está percebendo que não é bem aquilo. Só assim você consegue, então, ajudá-la, né? Exatamente. Imagino que sim. E às vezes a pessoa, como nós estávamos a falar há pouco na questão do lipedema, às vezes a pessoa chega-me com, não gosto de ir para a praia, não gosto das minhas pernas, já em criança era assim, ou em criança não era assim, de um momento para o outro fiquei assim. Isto tem ligação com puberdade, tem ligação com a altura, se eu entrei numa gravidez ou se eu estou aqui numa menopausa. Então, às vezes eu posso ter um corpo que era magro quando era criança, entrou na puberdade um corpo que alterou e aqui começam algumas limitações. Então, o que é que eu pergunto no caso de um lipedema? Eu faço muita questão. Mãe e pai, alguém tem a perna mais grossa? É, né? Porque é hereditário. O lipedema é hereditário. E nós em Portugal temos muita predisposição ao lipedema. Que coisa, para mim é uma informação novíssima. E é muito, muito engraçado. E daquela região, inclusive, né? Sim, muito mais focalizado ali na zona do norte. O que será, hein? Que loucura. E tem muita ligação com o quê? Hereditário. Mãe ou pai tem. Então, quando eu faço esta questão, não gosta das pernas porquê? Qual é a zona do corpo que não gosta? Porque às vezes, Kim, nós nutricionistas, nós profissionais de saúde, eu posso olhar para uma zona abdominal e digo assim, tenho que trabalhar. Mas se a minha paciente disser assim, eu não gosto das minhas pernas, então eu vou trabalhar o que para ela lhe vai melhorar esteticamente, porque a estética também é importante, mas acima de tudo, a saúde. Porque não dá para ter uma estética sem ter uma qualidade de saúde. Não dá para ser uma pessoa inflamada sem ter saúde. Então, quando às vezes dizem assim, a pessoa X é uma pessoa obesa, mas ela é feliz, que não dá para ser feliz inflamada. A obesidade é uma doença, nós sabemos disso. Não dá para ser feliz inflamada. Por mais que os marcadores sanguíneos possam estar ok, mas as coisas estão acontecendo, a gente sabe disso. Mas algo lá dentro já está muito errado. Está em processo. E vai ali num processo que depois, quando chegar aqui, explodiu. Olha só, no mundo, claro que você tem esse dado, nós temos aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas obesas e previsto para 2035 4 bilhões de pessoas obesas, metade da população mundial. Nós perdemos 168 mil pessoas por ano de doenças metabólicas oriundas da obesidade. Sim. Nós temos as canetas, os análogos de LP1 que estão por aí, etc e tal, mas isso continua. Já do lado da suplementação, nós temos produtos com confirmação e eficácia, né? Nós temos estudos, 66 mil trabalhos publicados no PubMed da creatina, nós temos a cafeína, nós temos a beta-alanina, nós temos coisas fantásticas. Quando a gente pensa na suplementação nutricional, a gente deve encarar, você que está assistindo aqui a Sofia falando sobre a saúde, né?
ela pode ser encarada como uma ferramenta gerencial na promoção da saúde. É assim que eu devo entender? Sim. Tá correto assim? Muito correto, Kim, porque quando eu implemento a suplementação na saúde do meu paciente, ele vai ter os resultados. Principalmente na parte quem tem uma gordura muito visceral, quem tem alterações no fígado, quem já tem nódulos no fígado. Então, quando eu meto, por exemplo, um suplemento como o Hepatofor da Vitafor, eu tenho isso diagnosticado, eu tenho isso, análises bioquímicas de pacientes minhas que chegaram com Está ali alteração. na sua mão. Está na mão. Tá. Não existe nada contra quando há factos. Então, eu utilizei um Hepatofor e a minha paciente, passado 2 meses, tinha todos os valores ali normalizados. Sentia-se muito melhor. Isso é demais, né? E isto aqui é quando eu pego na suplementação com conhecimento, com artigos científicos e de qualidade, porque o mundo da suplementação, Kim, tem muito que se lhe diga. Então não é suplementar um produto qualquer. Qual o produto que eu coloco muito na legal. suplementação? Sofia trazendo informações. Nós temos no mundo inteiro, Sofia alertou bem, eu vou pegar esse gancho dela. Nós temos uma expressão que chama-se greenwashing, né? Que são produtos inócuos. Não tem nenhuma comprovação científica. Qualquer coisa, vou pegar esse produto, 40 mg de Coque 10, 10 de vitamina C, etc e tal. Não há nenhuma comprovação científica que essa miligramagem entrega. Então, é um rótulo bonito, mas não tem nada dentro, né? Sem comprovação científica. Tem produtos ótimos em todos os países, mas tem produtos bastante ruins também. Sim. Né? E às vezes quando eu pego, por isso é que a minha abordagem também passa por eu explicar à minha paciente a ler rótulos dos produtos. Claro que quem é minha paciente tem o trabalho facilitado, porque eu coloco as marcas que eu já fiz a pesquisa e são marcas que lhe vão dar todos os benefícios. Lista de ingredientes, o primário, etc. Exatamente. Então eu explico isso, que é para dar liberdade à paciente, porque eu não quero a minha paciente refém de mim, eu quero a minha paciente ir muito num honesto da sua supermercado. parte isso. Eu estou notando você falar isso desde o começo. A Sofia, ela dá uma aula na consulta, mas para que esse paciente possa fazer isso em Hong Kong, na Zâmbia, no Caribe, aonde ele estiver, ele vai procurar uma situação onde promova a saúde para ele, porque ele foi ensinado para isso. Ele não está amarrado ao profissional, que acontece muito, pelo menos no Brasil. Sim, e eu educo sempre a minha paciente que a não ficar amarrada a mim. Ela tem que criar alicerces para, exatamente como tu disseste, se ela estiver fora, se estiver de férias, ela se tiver uma necessidade, vai a uma loja de suplementação, vai a uma farmácia, ela ensinou-me a ler desta forma e eu vou comprar o melhor para levar. Embora, o que é que eu já faço na minha conduta? Quando a minha paciente viaja, eu faço o kit viagenzinho dela. Nossa, então ela vai que tranquilamente. Ela leva uma bagzinha, aqui, tipo uma mochilinha, sim. com todas, se é 10 dias que ela vai, ela tem as caixinhas para os 10 dias. Então eu coloco sempre uns extras, porque às vezes o marido sentiu mal, então vai ter lá uma enzima digestiva, a filha sentiu mal, também tem lá. Então a minha paciente basicamente vai de férias, ela leva aquilo tudo direitinho, para ter essa liberdade. Nós também temos que, quando vamos viajar, se eu for para umas Caraíbas, com um Caribe como se diz cá, eu vou estar muito limitado ao que há. Então eu tenho que viajar e dizer assim, aqui, isto vai, tudo o resto da alimentação. Ela já me ensinou como é que eu faço e tenho essa liberdade. Até porque eu lá em Portugal eu sou muito recomendada de pessoa para pessoa, ou seja, passa a palavra. Claro que um digital é fantástico porque conecta pessoas e expande o nosso trabalho. Eu atualmente estou bastantes consultas online em Itália, na Suíça, em França, tenho Espanha, tenho pacientes minhas na Arábia Saudita. Então, eu numa paciente minha da Arábia Saudita, uma paciente minha no Dubai, ela o que é que ela tem que fazer? Arranjar formas de tudo o que eu lhe digo, a nível de suplementação, a nível de alimentação, ela encontrar lá. Na região dela. Mas dou-lhe essa liberdade para ela não sentir assim, eu estou aqui na Arábia Saudita, que é completamente diferente dos hábitos, dos horários e tudo, e agora o que é que eu vou fazer? Tenho que ver uma nutricionista na Arábia? Não, eu auxilio. Isso foi fantástico, né? Para ela ter qualidade de vida, como em França, claro que França, Paris, França, Itália e Espanha é muito mais fácil porque estamos aqui próximos. Agora numa Arábia Saudita, num Dubai, já tive uma paciente minha em Bali, que vivia em Bali. Então, quando eu implementei o que era fácil para ela ver, tudo fluiu normalmente. Porque você ensina os conceitos e os preceitos. Me fala uma coisa, você que lida com mulheres, isso foi bem legal que você falou, em relação a outros países. Você sabe que os árabes ficaram na Península Ibérica 700 anos. Sim, lá, sim. Né? Aliás, os doces vêm daí, Vem muito etc. daí. E tal, a nossa cultura, enfim, vem muita coisa deles. Quando você lida com uma mulher da Arábia Saudita e uma mulher da Europa, Itália, o que você está mencionando, né? Essas angústias são...
Dá para dizer que são as mesmas? São. São as mesmas? São. Então, quando são pacientes que, por exemplo, os maridos, pela questão profissional, trabalham fora, é a mesma angústia. Então, nessas pacientes eu dou mais a minha atenção à parte mais psicológica de falar, de ouvir, de desligar, de implementar. Vamos aproveitar para implementar mais estes hábitos em casa, até mesmo no marido, ele vai ter melhor rendimento no trabalho. E isto torna-se assim uma família. Entendi. As minhas pacientes não são aquelas pacientes que vão embora, não. As minhas pacientes são pacientes de família. São por isso que recomenda, né? Amiga. E por isso é que vai recomendar à mãe, à avó, à tia. Tenho a minha paciente, que eu não gosto de ser mais velha, porque às vezes nós temos 40 anos, 30 anos e somos mais velhos do que muita gente tem 80. A minha paciente com mais longevidade tem 85 anos. Puxa. Ficava uma semana sem ir ao banheiro. E quando ela chegou a mim, Kim, para mim não é fácil, não é difícil eu implementar hábitos de saúde e bem-estar numa Maria. Para mim é difícil numa Dona Fátima. Porque a Dona Fátima vai dizer assim, já nada funciona porque eu já fiz tudo. Com 80 anos, o que é que adianta com esta idade? Ela já está... Não acredita em mais nada. Então, aqui quando a minha paciente que já tem esta idade me diz assim, eu vim aqui só para sair de casa. Eu já digo assim, Kim, não. Você veio aqui para eu tratar de si. Porque, faça-me um plano, qualquer coisa serve, não quer qualquer coisa serve. Porque o meu tempo vai ser investido em si e em mudar em si. Então, vamos trabalhar juntas. O que é que gosta de fazer? O que é que dá conta de fazer? Eu gosto disto. Então, entramos aqui numa conversa fantástica. E às vezes é uma Dona Fátima que vem assim rígida. Observar, ela é muito novinha, ela tem idade para ser minha neta. Como é que ela vai implementar? E sai de lá a abraçar. Ainda mais o português, por exemplo. Exatamente. O escudo é aqui em cima. Não, sim. Me fala uma coisa. Pensando em proteína, a ingesta por quilo de peso corporal, né? Se preconizava lá atrás 1,2, 1,4 por quilo de peso corporal, carboidrato 0,3, enfim. Hoje a proteína, para a saúde da Maria, o que a ciência está dizendo? O que seria um equilíbrio? Então, podemos dizer que... Vou arriscar dizer aqui 1,2, 1,4 por quilo de peso corporal. Depende do que faz Maria, né? Sim, depende do que faz. E a ingesta via alimento. Exatamente. E até porque aqui vamos pensar numa Maria de 30 anos e numa Dona Fátima de 80. A proteína aqui é extremamente importante também. Isso aí que você falou, lindo. Continua aqui extremamente, depois. Isso é perfeito. Até porque é mais importante aqui, Kim, do que aqui. Aqui eu consigo, via alimentação, pôr aqui uma Maria já mais ativa e ela entender. Aqui eu tenho que fazer um trabalho extremamente complicado porque é a Dona Fátima com o ruído externo à volta. Então eu tenho que pegar na Dona Fátima e dizer assim... Está com dor articular? Então vamos aumentar a fonte proteica. Como é que é a sua mobilidade? Como é que é a sua massa muscular? Como é que é a sua postura? E quando esta Dona Maria, a Dona Fátima, que começou aqui a implementar até uma dose dia sim, dia não, uma dose todos os dias, experimenta um mês, ela sente muita melhoria. Então, para mim aqui, nesta idade, neste ciclo mais de longevidade, em que é muito mais importante as necessidades proteicas, e em Portugal, o que é que acontece? Que eu não sei como é que é cá no Brasil, mas neste processo de longevidade a pessoa tem menos fome. Então, por exemplo, come de manhã um estilo de um diário alimentar. Aqui ela comeu uma fruta, um pão e um café. A meio da manhã não come nada porque não gosta, no almoço comeu... um bocadinho de peixe ou de carne, mas fez assim um bocadinho de legumes e um bocadinho de arroz. No lanche comeu uma fruta ou comeu uma bolacha com um chá. À noite, um pão com manteiga e uma cevada. Onde é que está aqui a proteína? Olha só, vou fazer um parênteses. Aliás, que dia é hoje? Quarta? Quero a Sofia aqui toda quarta. Ela é muito boa. Olha só, o que a Sofia... Anotem aí, o que ela está falando é muito importante. Na senescência... telômeros, telomerase, sim, tá? Sim. Vamos chegar lá. Na senescência, o aporte proteico que esse indivíduo precisa é enorme. E é justamente, como a Sofia estava dizendo, é essa hora que ele está comendo pão com manteiga. Porque o aporte proteico que esse indivíduo precisa é maior ainda que esse indivíduo mais novo. Né? Ele precisa de um aporte maior pela idade. E é a hora que ele menos come. A mastigação dele não está ok. Não. Certo? E aí, por isso que ele tem, quando fica sentado ou acamado, ele perde massa magra numa velocidade imensa. O que acontece? Cai no banheiro, é um ciclo que se repete, é um ciclo vicioso. Então, perfeito o que você falou, super alinhado,
adorei. É isso mesmo. E aqui, então, quando eu coloco um aumento proteico, até porque as pessoas nesta idade, eu vejo muito isso a partir ali dos 66, 70, tenho menos fome, tenho menos necessidade de hidratar. E eu O processo digestório é pior. é muito pior. Então, quando eu melhoro aquela alimentação, não vou quebrar padrão alimentar. Uma pessoa que tem 80 anos o mesmo tipo de alimentação, não posso quebrar padrão alimentar. É uma luta em porque glória, a minha paciente vai embora e não volta mais. Vai embora. E a minha conduta, não adere ao tratamento. Não, é educá-la, ela entender. Quando nós entendemos o porquê de uma proteína, de fazer uma creatina, eu não vou parar de fazer. Porquê? Porque eu vou, para além dos sintomas e sinais que vou ter na minha saúde, eu vou ver aquilo a ter resultado. E quando eu paro de tomar, eu vou dizer assim, quando eu tomo direitinho uma creatina, eu até mentalmente, até no lipedema a creatina é importante. Porquê? Porque há no lipedema a tendência à mulher a ter TDAH, ter tendência à infertilidade, endometriose, ovário poliquístico. Então, num lipedema que nós olhamos a estética, para mim um lipedema é muito mais sobre saúde. Porque eu posso ter maior risco de cancro de ovário, mama e útero. Não sabia, não. Pela quantidade de estrogênio. O estrogênio não é mau. O problema do estrogênio é quando ele fica ali no intestino e não sai. Por isso é que toda a mulher com lipedema tem que ir à casa de banho. Porque não faz o ciclo, né? Isso. Então ele vai fazer o quê? Estrabuloma. Ele vai lá para dentro. E depois um fígado que já não tem uma boa detoxificação. Então no lipedema é muito mais sobre desinflamar do que nutrir. Sofia é uma biblioteca de Alexandria, Jesus. Não, perfeito isso que você falou, é incrível, né? Muito mais sobre detoxificar, muito mais. Se puser aquela mulher com um fígado bom, basta eu fazer um mês de uma paciente minha com lipedema que eu vou-lhe dar qualidade de vida. E passar de um grau 1 para o 2 é rápido, mas de um 2 para o 1 também é muito bom. Eu tenho visto muita esteatose hepática. E lá nós temos muito. Porquê? Porque nós vamos ter a alteração de quê? Da parte do fígado. Se eu não desinflamo bem, eu vou fazer estrabuloma. Então, todo dia o intestino tem que ir à casa de banho. Ponto. É inegociável. Aí vem a medicina chinesa falando sobre... Bom, a gente vai longe, né? Energia, exatamente. Certo? Quando nós temos uma energia yang mais baixa, ou temos um qi também mais baixo, uma alteração no rim. Quando falamos na umidade, falamos ali já numa endometriose, no ovário poliquístico. A mulher que tem muito a mão fria, o pé frio, vai ter o ovário, a zona do útero mais frio. Logo a cólica menstrual. A cólica menstrual tem muita ligação com umidade. Então, quando às vezes uma simples alteração, Kim, eu coloco, por exemplo, o Boraprim, que eu amo o Boraprim da Vitafor, eu coloco o Boraprim, eu coloco a medicina chinesa, a base da medicina chinesa, coloco, por exemplo, a botijinha de água quente no ovário no útero, coloco, por exemplo, um óleo essencial de hortelã, a minha paciente deixa de ter cólica. Óleo essencial de hortelã, você falou? Sim, o óleo essencial de hortelã, passar ali na zona do baixo ventre, às vezes com um bocadinho de lavanda, eu vou melhorar. Então, aqui ela vai ter uma abordagem de suplementação, nutrição funcional, óleos essenciais com base na medicina ayurveda e a parte da botijinha de água quente da medicina chinesa. Então, quando na minha área... Pera, que você tá rápida. Eu não peguei essa última parte. O português fala muito rápido. Não, eu tô tentando te acompanhar. O meu ouvido até é bom, mas essa última parte eu não peguei. Você quis falar do que a gente chama aqui de escaldapés? E o escaldapés é fantástico. Então, não é? É, quando eu pego uma paciente que está, por exemplo, numa fase folicular, eu posso fazer um escaldapés, por exemplo, com erva doce, com o dente de leão, mas, com Sofia, óleos essenciais. eu não estou na fase folicular e faço escaldapés. E é uma maravilha. Então, intercalar, por exemplo, o Kim. E coloco lavanda. Nas fases eu coloco... Isso é fantástico. Mas nas fases da mulher eu coloco porquê? Porque se eu estiver numa fase menstrual, eu preciso de determinadas ervas com determinados óleos. Se eu estiver numa fase ali perto da ovulação, eu preciso de outro tipo de ervas e óleos. Mas, por exemplo, um homem chega mais estressado a casa, ou até, nem vamos estar sempre a falar no stress como se o stress fosse sempre o problema. Um homem que chega a casa e está mais cansado... Eu faço, acho uma maravilha. Antes de ir para descontar para a mulher, em vez de dar um abraço, em vez de dar carinho, vai primeiro fazer os escaldapés dele, baixa aquela frequência energética, inala... o termo bem português. Inala o seu óleozinho essencial e depois... Não há como a relação não está fantástica. A gente fala brincando, vocês estão dando risada. Aliás, a minha plateia é mal comportada. Mas isso que ela está falando, a gente aqui do ocidental fala, mas é muito importante. Muito. É uma ferramenta... E é a forma de nós detoxificarmos pelos poros dos nossos pés, que são imensos. Então, se eu implementar uma rotina de... Pensa comigo, um rito, né, Sofia? É um ritmo. E se eu implementar, é um ritual de saúde. Se eu implementar isto, Kim, sou uma pessoa mais estressada, então inflamação. Sou uma pessoa que está a comer mal, dupla inflamação. Sim, cortisol na tampa. Sou uma pessoa que não treina, tripla inflamação. Sim. E se eu estiver com as formas de eliminar através
Estou a hidratar pelo menos via da urina. Das fezes, estou a defecar diariamente. Estou a higienizar a língua, estou a suar, nem que seja minimamente. Vou de casa para o trabalho a pé. São coisas bobas que você está falando fáceis. E depois, Kim, faço um escaldapés que vai continuar a desinflamar o meu corpo, a aquecer o meu corpo. E nós em Portugal estamos no inverno. O inverno é muito frio, Sim. o corpo fica muito frio. Então eu tenho que, para além de toda uma rotina que eu tenho que implementar na paciente, eu tenho que aquecer a comida dela através de ativos como canela. Então, nós temos alimentos de caráter frio, isto a medicina chinesa fala muito, Sim. de caráter frio e de caráter quente. Tem uma paciente com um corpo muito frio, eu tenho que lhe casar mais a canela, mais a pimenta, para quê? Para dar calor, para tirar a umidade. Tem uma paciente com um corpo mais quente, numa amamentação, numa menopausa, corpo quente não quer calor. Então, canelas, pimentas têm que Sim. diminuir. Sofia, a parte do sono que você fala tanto, a gente sabe que é importante, e também na senescência as pessoas dormem menos. A gente sabe que é o grande momento de anabolismo, de ressíntese proteica, de tantas coisas, né? Da lavagem cerebral, a importância do sono. Queria dar uma dica para Maria. O que nós podemos, tudo isso que você falou como rito, claro, vamos obedecer a lição de casa, né? Mas de suplemento, o que eu poderia usar, então, para me ajudar no sono? Então, na Maria, o ponto número 1, melhorar a digestão dela no período da noite, porque ela o que ela não vai gastar vai acumular. E a Maria... Devo comer menos à noite? Pode ser pelo processo digestório mais lento? Comer menos, mas comer melhor. Melhor qualidade não é o quantitativo, alimentar. sim o qualitativo. Isso, melhor qualidade alimentar. Ter sempre, sim, a fonte proteica. E eu posso entrar mais nos legumes cozinhados do que uma salada fria, que não vai ser tão benéfica para o meu sistema digestivo. Então, a Maria, melhorando este hábito dela à noite, ela tem que pensar nisto, Kim. Eu à noite não vou gastar, vou acumular. Então, se eu quero melhorar o meu sono, se eu quero ativar o meu sistema linfático no período da noite, eu tenho que melhorar a minha ingestão alimentar. Exemplo. Então, por exemplo, Kim, eu faria um peixe de porte pequeno. Eu sou apologista dos peixes de porte pequeno pela questão do mercúrio e cada vez mais as contaminações. Que estão altas, então, se eu colocar um peixe de porte pequeno grelhado, ou assado com baixa gordura, ou cozido com uns legumes, por exemplo, um brócolo. O brócolo é fantástico para a parte da detoxificação do fígado, uma cenoura. Posso colocar também uma couve de flor e fazer, por exemplo, com uma quinoa. Então ela pode fazer este jantar, fazer um chá à noite. Eu gosto muito do Vitati Equilíbrio, porque as minhas pacientes sentem uma diferença fantástica no Vitati Equilíbrio, porque acalma, porque tem o extrato de lavanda, a camomila. Cadê o Vitati? Tem um blend fantástico a nível de ação, principalmente na serotonina, e fazer o que a melatonina. Eu gosto muito quando a minha paciente tem alguma alteração ou no receptor, ou, por exemplo, uma paciente que está muito exposta à luz, então acaba por, ou não usa, por exemplo, a lente, eu gosto muito da lente vermelha, no período da noite, porque vai fazer ali uma boa inibição. Espera aí, Sofia, que lente vermelha é essa? Que lente vermelha é essa? Como é que eu estou aqui, Não Kim? sei. Eu vim parar este podcast com uma pessoa, ele é fantástico, ele percebe muito, ele é sim o topo. Não, eu não sou nada disso, mas cadê que história é essa de lente vermelha? O óculo da lente vermelha, existe amarela, existe Não, a sim, lente... mas você está falando da incidência da... Isso, mas pra Exato, isso, não, que eu nunca usei. Tu podes usar no período da noite e é fantástico, no período da noite chegas a casa ou colocas em casa a luz ambar, porque a luz ambar já te baixa aquela frequência, os próprios olhos começam a sentir aquele relaxamento. Eu já mando a mensagem, né? Eu começo a informar. Já mando para lá que estou em casa, estou segura, estou bem. Pronto. Então, nós temos também de trabalhar muito o nosso mental. E aí a Sofia provavelmente está falando, não fique mexendo nisso aqui até tarde à noite. Isso. Pode ser? Se eu mexer, Kim, com o óculo da lente vermelha. Sim. Então, porquê? Porque ele vai me inibir pelo menos 90%. É bastante. Que é muito, da luz branca, que é muito. E quando eu coloco uma melatonina, por exemplo, eu gosto muito e uso a melatonina da Vitafor, é fantástica. Ela é tem um paladar, ela tem um paladar bom porque tem o sabor hortelã. Gosto muito dessa melatonina. E realmente o resultado é incrível. Eu estou cá no Brasil, Kim, eu estou com jet lag, eu estou com alteração, e foi engraçado que eu testei em mim. Houve dias que eu não fiz a melatonina e dormi mal. E estes dias fiz melatonina e recuperei muito bem. Então, para mim, a melatonina é fantástica.
Qual é ideal? É ideal para toda a gente? Isso que não. eu queria falar. Isso. Não. Vocês, Marias, sempre. escutando a Sofia falar, Sofia não fez a sua anamnese, ela não está com você. Nós estamos falando aqui de maneira genérica, claro que não dá para, né? A gente está falando o que é possível, né? Exatamente. E até porque há suplementação que é prioritária e há outra suplementação que se eu vejo uma amiga minha a tomar, se eu tenho lipedema e estou muito inflamada, a minha amiga está a tomar um colagênio, eu vou lá, vou tomar o colagênio para a pele, eu vou inflamar. O que é bom para Sofia não é bom para Maria e assim por diante. Então nem tudo é bom para toda a gente, é como na alimentação. O tomate, a cebola, o alho, o brócolis é fantástico do ponto de vista nutricional, sim. Mas se eu estou com uma disbiose, cuidado. Sim, ou vai cair no Food Maps ali para alguém e tal. Exatamente. E pensando na água, que tem uma polêmica grande, Sofia, qual a sua opinião sobre a ingesta da água? 0,3, 0,4 por quilo de peso corporal? Ou você não pensa assim? O que eu sei é que as pessoas bebem menos do que deveriam. Muito. Né? Muito E a menos. mulher especialmente. A gente pode pensar em qual nível de bebida? E eu posso considerar sucos? Não, só água. Só água. Só água, né? Só Sofia? água. Só que numa fase inicial, isto vai ser engraçado quando a minha paciente ouvir-me, mas eu tenho que ser bem sincera. Vamos falar. Numa fase Peraí, inicial, antes de você falar, pronto, pode falar. numa fase inicial, Kim, eu digo à minha paciente que contabiliza tudo, porque eu tenho que a motivar. Então ela diz-me assim: o chá, vamos fazer aí o cálculo, multiplicar por 35 esse peso, e se der, por exemplo, Kim, 3 litros de líquido, se a minha paciente disser assim, eu nem meio litro bebo. Então o primeiro começa assim, ela diz-me: o chá entra? Eu digo: entra. Ah, pronto, já pegou. O shot também aí entra e eu, entra. Tá. Mas o que entra mesmo nessa hidratação, Kim, é água, nem a sopa entra. Então quando a paciente diz, a água da sopa entra, aí eu digo não. Mas os chás entram. Mas numa fase mais à frente eu vou dizer assim, agora tem que ser água bebida e depois agora os chazinhos para somar essa hidratação. Nunca podemos esquecer que também não podemos andar a exceder a hidratação. Tem que haver ali o mínimo correto, porque o déficit é igual ao dano. Sim. Então, tudo o que eu tenho em excesso, tudo o que eu tenho em déficit, vão causar aqui um dano. Excesso de vitamina D, a déficit de vitamina D também. Então, nós temos de ter um equilíbrio. E sempre que eu sou apologista das individualidades. Perfeito. A minha paciente, na minha área de formação, que eu tenho nutrição, eu tenho nutrição no desporto, eu tenho ayurveda, eu tenho medicina chinesa e tenho também a parte da medicina biofísica e vibracional. É uma bruxa. Entendi. Só faltou a minha bola de cristal aqui. Então, Kim, Mas é necessário isso para entender quem então, está na sua frente. Nesta área toda aqui, Kim, tu vens a uma consulta comigo, eu não vou só fundamentalista da medicina chinesa. Fundamentalista, não. Eu vou pegar no melhor da medicina chinesa e vou implementar. Tens o corpo frio, então vou trabalhar aqui uma umidade. No melhor da medicina ayurveda, das ervas, dos chás, e vou implementar. No melhor da nutrição funcional. No melhor da biofísica. Sofia, o paciente mente? Não consegue muito mentir comigo. Porque Não, justamente por isso. Porque você tem esse radar de identificar para poder melhor tratá-lo, né? E a minha paciente, quem já vem... Eu já educo a minha paciente a dizer assim, eu estou aqui para somar. Então isto não é para me agradar. Isto é para si. E se chegar aqui e dizer assim, não fiz nada, eu vou voltar a explicar a importância dos pilares de saúde e bem-estar numa conversa super tranquila. A minha paciente na consulta aqui tem um chá, os chás que elas adoram, Vitati Equilíbrio ou Vitati Chá Verde. Aqui, Andy, pega aqui, por favor. Isso aí é o que eu mais uso na minha Andy. clínica. O chazinho, toda a paciente tem um chazinho desses. No período da tarde eu já uso o Vitati para preparar ali o facto de depois ela não vai estar muito exposta, então não é interessante a cafeína. E no período da manhã pomos ali o Vitati Chá Verde, que por exemplo nas grávidas eu gosto muito do Vitati Equilíbrio, porque ajuda a dar aquela calma, a saciedade. Muitas grávidas reportam-me que sentem saciedade quando fazem o Vitati Equilíbrio. Então, o que é que acontece? Quando eu tenho aqui na minha prática tenho um chazinho, tem, por exemplo, um chocolate que eu coloco, um chocolate 80%. É boazinha, Sofia. Tem até chocolate. Porque, Kim, eu quero que tu relaxes na minha consulta. Eu quero que tu digas assim, isto é o meu momento. É uma conversa com uma amiga minha que me vai auxiliar. Então, se eu tenho a minha paciente com o seu chá, com o seu chocolate, ela não tem como momento. São ferramentas, né? Que eu vou chegar lá, né? São ferramentas. E às vezes eu digo assim, vamos inalar um óleo essencial e vamos fazer 5 respirações. Qual foi a sensação? Leveza. Então é isso que vai ter que implementar 5 vezes no seu dia. Porque eu vou oxigenar cérebro, pulmão, coração, desinflamar, eu vou me sentir muito mais conectada. Sofia,
A Maria está te perguntando o seguinte: o paladar é treinável? Completamente. Certo? Eu vivo com junk food já, Maria, há 10 anos. E eu não sinto prazer no brócolis, nem na cenoura que você sugeriu, nada disso. Eu quero comer o... Entendeu, né? O hambúrguer cheio de... É treinável o paladar, não é? É treinável. Até porque, Kim, nem crianças, isto nós conseguimos ver pelas crianças. Uma criança não nasce com paladar. É o pai e a mãe que ensinam o paladar. E nós somos iguais. Nós temos o problema de quê? Da chupeta emocional. Pronto. Agora vou usar nas minhas consultas esse termo, adorei. Chupeta Mas não emocional. não define bem. A criança quer aquilo. Fantástico esse termo. E é emocional. E nós somos crianças adultas. Pronto. Nós às vezes precisamos da nossa chupeta E emocional. rebeldes ainda. Então, quando tu, numa criança, às vezes as crianças dizem assim, adoram brócolis. E tu dizes assim, eu não chegava a casa e comia um brócolis. Quando chegasse a casa, pelo menos faria uma coisa mais calórica. Então, quando tu ensinas a tua paciente a comer bem e dizes, as exceções vão existir, está tudo bem, tu tens que dar... como é que eu ia dizer isto assim de forma que às vezes o português temos termos muito diferentes. Se, por exemplo, um marido de uma paciente minha chegou à minha consulta e disse assim, logo sentou-se e disse, eu não vou tirar Coca-Cola, eu não vou tirar vinho e eu não vou tirar os jantares calóricos. Boa ter falado. Peraí, a Coca não vai tirar o vinho e que mais? E não vou tirar a comida calórica que eu como todos os dias porque eu tenho bastantes reuniões de negócios, então chega muita gente cá a Portugal e eu como sou uma pessoa que tem que fazer essas ligações Portugal e outros países, eu preciso de ter essa alimentação. Eu só disse assim, tudo bem, tranquilo. Vamos só falar um bocadinho. Aí você dá uma volta até... E a pessoa vai... E no final, este marido desta minha paciente, quem diz assim, não preciso beber Coca-Cola assim todos os dias, pois não. É ele que vai... Eu só dei a aula. Eu expliquei o porquê daquele processo todo inflamatório. Inteligente, bastante inteligente. E depois, Kim, se eu te disser assim, então, por exemplo, se eu tomar aqui muito vinho, se eu tiver aqui muita Coca-Cola, então às vezes é normal sentir dor de cabeça, enxaqueca, às vezes uma inflamação, uns gases. E a pessoa... Esse sou eu. Pronto, mas isso é da alimentação. Mas fica tranquilo. Mas é tranquilo, que isso vai continuar. É. E a pessoa começa, chega-me à consulta, deixei a Coca-Cola, mas não foi por imposição minha. Foi porque eu expliquei, a pessoa chegou a casa, refletiu, faz sentido, e a melhor coisa que existe para entrar numa rotina saudável, sem neura e sem terrorismo nutricional... Esse é o ponto que a gente está vivendo hoje. É o experimentar, Kim. Às vezes diz assim, durante 8 dias vou experimentar não fazer nada de calórico alimentar. E tu vais dizer assim, fiz 8 dias, como é que eu me senti? Primeira fase foi difícil, é como um desmame de tudo. Primeira fase foi difícil. Adicto? É um adicto, exatamente. Pode ser? Primeira fase foi um pouco mais desafiante. E quando a pessoa passado 8 dias volta a comer mal e tem sintomas de mal-estar, má disposição, porque viver inflamado é horrível. É horrível. É tão E bom muita nós gente acordarmos vive inflamado. com energia, acordarmos, sentirmos-nos bem, comemos uma refeição e fizemos boa digestão. Quantas pessoas me chegam a mim e dizem assim, eu sinto dor todos os dias, eu sinto mal-estar, eu sinto enxaqueca. Viver com dor é terrível porque nada vai fluir na nossa vida. Então, quando é muito comportamental, é muito de conversa de um ser humano para outro ser humano, e sempre dizer assim um profissional, que é o que eu mais tento implementar e ajudar colegas minhas em Portugal na área da nutrição. Nós somos seres humanos para outros seres humanos. Como é que eu gostava? Eu trato as minhas pacientes como se eu estivesse a tratar a minha irmã, o meu pai, a minha mãe, a minha avó, a minha madrinha, o meu marido. Então eu trato as pessoas assim. E neste tratamento a pessoa relaxa. Então se falhar não é comigo. Ela falha com ela falha com os valores dela. Em pleno século XXI que não dá para viver inflamado. Não dá para não treinar. Tem razão. Me fala um pouco agora, eu quero que você me fale um pouco sobre a Vitafor Brasil-Portugal, né? Bom, eu sei que você vem então para o Brasil desde 2017, pode ser? Sim. Tá certo? E você está muito adequada, aculturada já ao Brasil, não tem nenhuma, acho que não tem nenhum degrau, entende bem o que nós fazemos aqui em relação à sua área, né? Tem as colegas todas, você é palestrante e tudo. Como é que tá se a gente colocar o canhão de luz aí para frente, para uns 2 anos, quais são os projetos, como é que você está entendendo agora os congressos todos, né, que a Vitafor faz, realmente são muitos, né,
no Brasil e agora com o pé na Europa. Como é que você está vendo isso e o quanto isso é importante, né, para a tua jornada, para a tua carreira? Quais são os planos? Aqueles que você pode falar, não secretos. Há planos secretos, sempre tem, né? mas com um propósito fantástico e, acima de tudo, na saúde do outro. Eu associei-me à Vitafor, eu gosto muito, atualmente sou speaker pela marca, a Brasil, Portugal e Europa, então eu gosto muito do conceito da essência da Vitafor, porque é muito parecido com o que eu trabalho, ou seja, é como se fosse aqui um casamento perfeito. Em propósitos. Em propósitos, porque o que é que acontece, Kim? Não existe abundância sem primeiro cuidar do outro. Eu primeiro uso o meu propósito para depois ir à minha abundância. E a Vitafor tem exatamente isso. A Vitafor está a investir imensa informação para os profissionais. Então está é uma das marcas dela, né? Investir em educação. Está a dar alicerces. Não vês isto em Portugal. E isso eu sou segura, não vês esta partilha, esta entrega. Ou seja, a Vitafor tem bastantes gastos com isso, mas a Vitafor não vê isso um gasto, ela vê isso como um investimento para o profissional se sentir seguro em passar uma isto é qual é? Essa é a minha preferida, por acaso em passar o Collagen Tech Protein, em passar um Hepatofor com comprovação. Então a Vitafor dá bastante conteúdo científico, credível para o profissional dizer assim, vou separar o meu tempo porque eu tenho aulas gratuitas. Então, a Vitafor consegue fazer com que todo profissional, com possibilidade, sem possibilidade, consiga ter acesso a informação boa, credível e colocar em prática. Esvaziando o copo. Exatamente. Então, para mim, quando uma marca faz este trabalho que é tão bonito, tão de ajudar o outro a crescer, só pode dar bons frutos. Então o profissional sente segurança na prescrição, porquê? Porque tem uma base científica e em Portugal nós estamos muito bem acompanhados, porque tem a Jaque Vidal, que é fantástica, ela está com a parte da Vitafor em Portugal, é uma pessoa que dá imenso apoio, é uma pessoa que faz visitas, é uma pessoa que vê a necessidade do profissional, então está a ser assim, a entrada da Vitafor em Portugal foi uma entrada muito, muito benéfica para o país e para a Europa, porque Portugal é abertura de portas para a Europa. Sim, está dentro da Europa ali. Eu vejo que a Vitafor, nós temos algumas consonâncias no trabalho, eu não vejo uma indústria, apesar de ter assim, né, sem estar junta com a informação. Porque é muito fiável, é muito credível, que nem você falou, é muito honesto quando você fabrica um produto e sem medo nenhum, você então educa e abre, como se diz aqui, não sei lá, mas abre a sua cozinha, né? Fala, olha, a gente trabalha assim, Sim. Pode visitar, né? Sim. E passando, esvaziando o copo e levando informação. Eu acho que isso vai atomizar muito, né? Você capitaneando isso dentro de Portugal e da Europa, levando para as colegas, né? A nutrição. Estava conversando aqui com a Sofia, pessoal, sobre a diferença, né? Portugal, Brasil, só alguns dados para vocês, é interessante saber. Nós temos 240 mil nutricionistas nesse país. Portugal tem cerca de 11 mil nutricionistas. Claro, é um país menor, com uma população menor, mas só para comentar o quanto pode crescer, o quanto pode acontecer isso na Vitafor dentro da Europa, né? E até porque, Kim, profissionais nutricionistas aqui do Brasil já têm um suporte muito grande de uma marca brasileira em Portugal. Então a Vitafor está a abrir caminhos para a Europa com bom conhecimento, bom conteúdo, uma boa marca. Verdade. E também está a abrir caminho para o profissional que vai do Brasil para Portugal ter ainda um conteúdo, a suplementação e o caminho aberto para, está aqui esta marca, vocês têm todo o auxílio na mesma. Então isto é fantástico, não focando só na Europa, mas também nesta passagem que há muitos profissionais brasileiros aí para Portugal. Sim. Cada vez mais vemos imensos médicos, nutricionistas, Sim. fisioterapeutas mais da área da Dentistas. saúde, dentistas, muito dentista. Então a Vitafor já leva o profissional que chega lá. Eu chegando ao meu país, imaginemos que eu vinha viver para o Brasil e tivesse uma marca portuguesa que me desse todo o apoio e eu já conhecendo tudo que é do propósito da marca no Brasil, para mim eu sentia-me confortável em ir para lá. Então, para mim, a Vitafor é uma marca fantástica, não só para os produtos, tem uma boa palatividade, então eu posso usar este produto numa panqueca, se a minha paciente não gosta do suplemento, tem a crença dos batidos, sim, não é? Sim. Porque nós lá temos muito isso. Muitas mulheres não gostam de batido proteico.
Não gostam, porque associavam a ginásio. Talvez uma imagem antiga que os sabores no passado, no mundo inteiro, eram realmente muito ruins. Que eram fracos, e aí ficou isso, essa crença. Esse então, estigma. Eu consigo pegar e pôr numa panqueca, eu consigo pegar e pôr numa papa de aveia, eu consigo pôr até a minha paciente a beber, porque é uma forma mais prática, se é aquela paciente que gosta de uma refeição mais líquida, se gosta da rotina de manhã não ter muito tempo. Então, é super versátil hoje em dia usar a suplementação. E claro, sempre, a pessoa quando faz suplementação, que é cereja no topo do bolo, junto com todos os pilares de saúde e bem-estar, de mudança... Que você falou há pouco. O que é que vai acontecer? A pessoa tem um resultado, tem longevidade, tem equilíbrio e tem bem-estar. Então é importante o que eu mais implemento, quer seja em programa de televisão, quer seja nas minhas redes sociais. Quando eu abro a caixinha de perguntas, fazem muita questão de qual o melhor suplemento para? Então, eu digo mesmo isto, entre um ômega 3, Kim, de 5 euros, eu não sei aqui em reais. 25 reais. De 5 euros e um ômega 3 de 80, 90, tem muito diferencial. Aqui eu posso ter um ômega 3 completamente cheio de mercúrio, completamente, aqui não tenho os certificados de isenção de mercúrio. Talvez esse de 5 euros seja caríssimo. Exatamente. Entendeu? Então, quando eu explico, este aqui é barato, mas vai sair muito caro. Defina o que é barato e caro. Exatamente, o que é barato e o que é caro. Então, quando eu já apanhei uma paciente minha que tinha criado uma inflamação na boca, ela não sabia do que era. Eu, quando lhe fui ver o que é que há de suplementação, porque nós profissionais temos que fuçar quase dentro de casa. O que é que ela está a fazer? Estou a fazer um ômega 3. Se eu relaxar e disser assim, tá, o ômega 3 é bom, na minha cabeça vai ser aquele que eu coloquei. Mas quando eu digo assim, há fotografia desse ômega 3, só para eu dar uma vista de olhos. Pronto. Então, é importante o profissional ter uma escuta ativa. Qual é o ômega 3? Como a proteína. Não gosto de proteínas vegetais, porque dá estufamento. Eu digo assim, qual a proteína? Foi a do plano que eu coloquei? Não, foi a proteína da marca X. Então vamos ver juntas os ingredientes. Pronto. Por isso é que não gosto da proteína vegetal. Vai levar um sachêzinho, que a VitaForte nisto é fantástica, porque dá-nos amostras aos profissionais. Então, ela é forte nisso. É incrível, é incrível. Eu em Portugal nunca tive, não há empresas que façam não tenham esse cuidado. E te atendem bem lá, a Jaque está capitaneando tudo isso, né? Sim, a Jaque é fantástica. Ela é uma pessoa que ela auxilia toda a gente. Conhece muito. Toda a gente. E ela tem uma resposta muito rápida. Ela manda todas as lâminas, amostras. Olha, vou mandar umas amostras para começar a implementar no paciente. Então, para mim, ela faz um trabalho assim, inacreditável. Ela continua, ela transmite muito bem a essência da VitaForte no Brasil e na Europa. É verdade. Então nós sentimos abraçados. Você definiu bem. A Sofia se sente tão bem nos palcos, palestrando, clinicando. Como é que é a sua cabeça em relação ao trabalho? Tá muito bem no palco, dividindo informação com as colegas. Tem alguma coisa que você tenha preferência? E eu gosto muito, Quer estar com o paciente sempre, né? Porque acho que é uma troca. Sim, que faz parte da Sofia. Eu sinto, por exemplo, quando eu estou muito tempo sem atender, e este mês eu estive bastante tempo sem atender, eu sinto saudades de atender. Porque a minha paciente que me vê cá, que eu estive há 15 dias no Congresso de Salvador, que foi um congresso fantástico, e é aquilo que eu quero pedir muito à VitaForte para Peça, porque acho que vai chegar lá. Peça, então, eu tenho certeza que eles vão ouvir. Para implementar o mesmo estilo de congresso, com missão, com diversão, com energia em Portugal. Será? Nós vamos ter. Será que vamos vai fazer ter isso? o congresso no próximo ano, em outubro, vai ser fantástico. Então, eu gosto muito, Kim, de público, eu gosto muito do contato. Quando eu entrei para a televisão, eu fiz durante 2 anos um programa todas as sextas-feiras, eu fazia as manhãs de um programa. Que se tratava de saudabilidade, passar nutrição. Eu não sei se aqui vocês têm, nós em Portugal somos muito fortes em programas da manhã, que começa ali por volta das 10 da manhã e termina ali por volta do meio-dia, com vários assuntos. Sim, o Brasil é isso mesmo. E eu tinha a rúbrica de nutrição. Então, quando eu cheguei a esse programa de televisão, lá em Portugal, durante muito tempo, o nutricionista era visto para fazer comida, por exemplo, fazer Aqui panqueca. Também, estava em hotel, estava em hospitais ou cozinha, assim. Muito isso. Sim. Então, quando eu cheguei à televisão, eu disse assim, eu vou falar todas as semanas, porque era todos os meses, Kim, todas as semanas durante 2 anos. Então, todas as semanas, ainda incluindo pandemia.
tô pensando o que você pegou lá, não do preconceito, mas não deve ter sido fácil. Então, quando eu entrei para a televisão, todos os nutricionistas que fizeram televisão estavam em receitas. E eu fui muito sincera, eu disse assim... Receita, eu invento muito na hora. Então, às vezes eu faço uma receita fantástica, mas quando me pedem qual é o ingrediente, eu fui metendo. Eu não faço nada, eu vou metendo. Entendi. Já é um pouco mais da minha ancestralidade. Sim. E então eu disse assim, eu vou para a televisão, mas é assim, a probabilidade de eu não saber, a receita não ficar bonita, eu não saber o que coloquei é muito grande. Eles disseram, mas vamos experimentar, vamos. Quando eu comecei a fazer uma receita, eu estava a fazer a receita e disse, não, vamos falar agora de um assunto. Isto tudo em direto, não dá para parar e continuar. Então isto tudo em direto. Você coloca 2 xícaras de farinha ou 3, não sei, já pus, agora não sei mais. Eu fui colocando, mas é uma questão de fazer em casa. E esta transparência em televisão foi uma transparência que foi assim, nacionalmente foi incrível. Porque eu falava às vezes da comida e falava das propriedades. Fazia um shot e falava das propriedades. Esse é o legal do negócio. E quando eu fazia todas as sextas-feiras, eu passei a fazer quartas e sextas. Então isso para mim foi incrível. O meu livro que eu lancei chama-se Como Deixar de Fazer Dieta. Provocativo. Porquê? Também. Porque nós temos de ter um estilo de vida saudável. Provocativo. E honesto. Transparente. Sofia, me fala uma coisa agora, partindo um pouco pro pessoal, só para as pessoas conhecerem quem é esse profissional. Pensa aí, tá? Na sua carreira, na sua jornada lá, quando você começou até hoje, quando tudo dá errado, a quem você recorre? Não a pessoa. Como é que você organiza a sua cabeça? Por exemplo, vou te ajudar. Quando um paciente... você ficou chateada com o resultado, ou porque não... ou numa palestra, quando as coisas não estão indo bem, como é que você se centraliza? Como é que você volta? Qual é a sua corda? Qual é a sua muleta metafísica? É uma religião? É treinar mais? É estudar mais? Como você se... Uma questão fantástica e que é válido para toda a gente em casa, não só profissional de saúde. Que nós somos basicamente hoje em dia obrigados a fazer tudo bem, ser perfeitos. Boa. E essa perfeição é muito má. Essa perfeição tira-nos sono, tira-nos saúde, tira-nos paz e tira-nos acima de tudo a alegria de viver. Boa. Então nós temos que lidar com o erro. Eu vou sempre errar, mas é no erro que eu aprendo. Eu sempre que vou para uma palestra, sempre que eu fiz televisão, eu não conseguia estudar. Imagina, há pessoas que vão com tudo preparado. Eu nunca consegui com tudo preparado, porque quando eu ia mais ou menos com uma lógica preparada, eu chegava lá, eu bloqueava. Então, eu comecei a dizer assim, para mim, tu és assim. A tua essência é, estás a conversar, transmitires leveza e, acima de tudo, sinceridade no mundo em que a falsidade é muito grande. Porque cada palestra que você vai, você leva uma Sofia. E todas elas são autênticas, porque não tem nada... né? E eu falo muito isto na minha prática clínica, porque há muitas marcas que se querem associar a mim, da alimentação, de tudo, e às vezes muitas das marcas eu não gosto do propósito delas, eu não gosto da qualidade. Entendo. E às vezes, quando a marca, porque está muito normal nisso, diz assim, porquê é que não publica, sei lá, uma gelatina? Sei lá, porquê é que não publica um produto X? Certo. Eu digo, porque eu não me identifico e, acima de tudo, eu ia passar vergonha com a minha paciente, porque ela conhece a Sofia, ela não conhece a nutricionista, ela conhece a nutricionista e conhece a Sofia. Então, se a minha paciente que me visse a comer uma gelatina e dizer, isto é muito bom, faz bem o colagênio, é fantástico, ela ia dizer assim, não, ela está vendida. E a minha missão, claro, é eu ser profissional com ação e mudança no outro. Então, tudo o que eu vim para o Brasil, desde 2027, houve alturas que eu vim 3 vezes para o Brasil. Eu investi muito na minha formação. Ia por água abaixo. Então, sempre, o melhor conselho que eu posso dar a qualquer pessoa quando se sente-se perdida, porque acontece, eu recebo muitas mensagens de colegas minhas em Portugal, quando se sentem perdidas, não é vou desistir, é vou respirar, vou me conectar comigo, vou cuidar um pouco mais de mim. E eu acredito muito em Deus. Porque eu sei que a minha missão vem dele. A minha missão de curar o outro vem dele. Então, como eu acredito muito nele, eu faço o meu trabalho e o meu sócio é Deus. Mas eu tenho que fazer o meu trabalho.
Porque se eu não faço o meu trabalho, Deus vai dizer assim, minha filha, comovi-te. Agora deixei-te comovido. Tá vendo, né, Karina? Pessoa inteligente. Eu não sei como você não se sente apagada perto de uma mulher como essa. Ô, Sofia, muito legal isso que você falou. Aliás, a Sofia, claro, ela fala a língua portuguesa e tal. Mas ela falou duas palavras aqui que eu gosto muito, que só tem na língua portuguesa, que ela falou há pouco da saudade, né, que tem um espectro enorme, e o obrigado também, né? Não é merci, não é thanks, é obrigado. E obrigado tem um significado muito grande na língua portuguesa. Sim. Né? Você sabe Sim. do obrigado, né? Obrigado vem do coração. Exato. Eu me sinto obrigado a te devolver, a te entender. É muito forte o obrigado. E a saudade, então, nem se fala, Sim. né? É, saudade Aquela música. Ah, sim, não tenha dúvida. Né? Sofia, ainda na parte profissional, na sua jornada, o que nós temos para falar para o teu público e para as pessoas que estão te conhecendo agora? O que nós temos para 2025? O que eu posso esperar da Sofia? Um livro? Mais congressos? Um novo programa de TV? Um infoproduto? O que nós vamos ter? Ai, que Tudo isso? Estás a ler o meu cérebro. Ah, é? Isto A conexão. E nós estamos aqui na parte, já estamos a entrar na parte da medicina biofísica vibracional. Sim, sim. Nós somos troca. Mas é tudo, sim, é átomo. 2025, Kim, é um ano que eu quero apostar ainda mais na minha formação. Tá. É Sempre investindo, né? Sempre, não dá um profissional de saúde, não pode estar parado. Então, cada vez mais eu quero investir na minha formação num todo, nas áreas que eu acredito, nas áreas que eu trabalho. Atualmente eu estou muito focada na medicina biofísica e vibracional, porque é a medicina do futuro, presente e futuro. Sim. Então, quero trazer essa abordagem para a minha prática clínica, para enriquecer ainda mais, até porque nós também temos a questão da biofísica, da medicina biofísica, no lipedema. Na saúde mental, é verdade, no aplicável sono. em tudo. É um todo, é um conjunto. Aliás, quando você voltar ao Brasil novamente, nós vamos falar, não combinei nada com a Sofia, nós vamos falar sobre a glândula pineal. Fantástico. Sim. Que assunto que dá esse, né? Sim. Aí esse dá. Esse dá. E usamos aqui um pouquinho mais da biofísica e vibracional. Por isso que eu falei. Sim, incrível. Sim. E então, Kim, a minha ideia é cada vez mais continuar na minha formação para levar o melhor para as minhas pacientes, ser um contributo na saúde delas, porque para mim não tem preço uma paciente estar há 10 anos a tentar engravidar e em 6 meses consegue engravidar comigo. Isso não tem preço. Uma paciente minha que entrou uma paciente minha médica, não é? Que vai todo contra uma medicina convencional, que entra numa menopausa diagnosticada erradamente com 30 anos e vai lá, passado um ano comigo, tem o ciclo menstrual todo direitinho dela. A paciente, então não tem preço para mim, Kim. Isso imagino. É valor. Então, para mim, isso define eu vir para cá, porque às vezes as pessoas que pensam que para o Brasil é bom ir, só que esquecem que a Sofia fecha a agenda, viagem, tem 10 horas de viagem, tem jet lag, tem compromissos. Deixa de ganhar, mas deixa de entrar. Mas ela ganha muito, muitíssimo. A nível de formação. Foi buscar. Eu digo isto, Kim, e a primeira vez que eu usei os pés no Brasil, eu sinto o Brasil como é uma cura para mim. Como? Uma cura. O Brasil cura-me. Porque eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma agenda fantástica. Eu sou uma pessoa que trabalha muito, mas sempre que eu venho para o Brasil é como se eu colocasse a pausa em Portugal, venho a informação, mas eu também me venho nutrir muito. Tem um resgatezinho aqui, tem alguma coisa? É o meu resgate. Interessante. Eu acho que o povo brasileiro é um povo muito bom, é um povo que abraça, dá carinho, dá amor, dá mão. Talvez... o cordial, né? Sim. O cordial, você sabe, passa pelo coração, pelo core. Sim. É o cordial. Pode ser? Sim. Eu acho que vocês são um povo fantástico e é o que eu digo sempre às pessoas que eu conheço e em Portugal. Nós temos que receber o povo brasileiro como eles nos recebem. Sim, a reciprocidade na recepção do brasileiro. E então, para mim, o Brasil funciona também como uma cura, de eu me conectar comigo, de eu parar a parte em Portugal. Agora aqui vou pousar, porque eu aqui vou nutrir. E quando eu venho buscar formação em congressos, eu venho para mim também, para a minha qualidade de vida. Retroalimento, né? Retroalimento. Entendi. Qualidade da minha família. Então, para mim, o Brasil, eu digo que é a minha segunda casa. Então, cada vez mais quero apostar na formação. Sinto
E sinto que é a missão de Deus. Eu acredito muito em Deus, porque eu sinto que Deus estava para muita conversa, mas sinto ok, continue. Sinto muito isso, e que tudo está nos planos dele, e tudo o que ele acha que tem que me tirar, ele tira, mas eu não questiono, e tudo o que ele te dá, abre outras portas ele ali. em dobro, triplo. Então eu deixo muito, eu já consigo ter um raciocínio comigo de se isto não é meu, é porque não tinha que ser. Então nem fico lá a focar, eu não fico no emocional, eu fico no mental. Então não tinha que ser, vem coisa muito melhor. Você é uma velha jovem, né? Não. Incrível, incrível. Claro que eu sabia muito pouco da Sofia, sei da força dela, né? Como profissional, né? Mas isso que a gente faz aqui no QualityCast, assim, essa troca, falo sempre a mesma coisa. Isso é o que move a gente aqui do QualityCast, levar isso. Afinal de contas, fica gravado e ecoa. Por aí, né? Porque você sabe, Sofia, que o conteúdo, né? Gerar conteúdo não é muito fácil, né? Hoje o que é valorizado é o hype, são as fofocas, são a não entrega, né? Isso vende mais, né? Então eu sou muito amarrado com a situação de entrega verdadeira de conteúdo, né? Então a sua vinda, nada é por acaso, né? Assim, foi providencial, muito bonita a tua história, mas assim, o conteúdo que você tem, a maneira que você enxerga o paciente e todo o espectro que você tem do geral, que ela estava explicando, que ela tem que voltar outras vezes aqui, é muito rico para quem está com você, né? E a Vitafor também, como Intela, né? Como embaixadora, como amiga da marca, como colaboradora, é fantástico, assim, muito bacana. Gratidão por essas palavras. É verdade. Sofia, faça, por favor, enfim, as suas considerações finais, com essa câmera é sua, o teu Instagram, deixa o seu recado aí, fica bem à vontade pra gente ir fechando, por favor. O meu Instagram é Sofia, aqui no Brasil _Nutri. Trabalho saúde da mulher, partilho muito sobre a atualidade, há vários temas no meu Instagram. No meu story eu partilho mais a minha parte de exemplo de o que eu faço, as minhas rotinas, abro bastantes questões que vocês me pedem. Será uma honra vos ter no meu país. Quem é profissional da área da saúde, em outubro vai ter um congresso fantástico que a Vitafor vai fazer com imensos profissionais de saúde, então é uma boa forma de irem para Portugal, conhecerem a gastronomia, que é fantástica, o clima, que é fantástico nessa altura, e claro, nutrir também o nosso cérebro, nutrir também as nossas emoções, o nosso coração, para continuarmos a sermos um pontinho de luz na vida dos outros. Agora, antes de fechar, eu tenho uma última questão para você relaxar. Toca aí. Pronto. Gostei. Última pergunta. Tá preparada? Essa é facinho, tá? Quem é você? Eu? Eu quem sou uma eterna criança que olha para o outro, que é outra criança. Então, verdade. Todas as pessoas, eu vejo a tua criança. O menino ou a menina, sim, que estão com escudo protetor, que todo mundo sai de casa com um desse. Sim, somos todos iguais. Sim. Essa definição eu nunca tinha ouvido. Então, é fantástica. Tenho 2 crianças, né? 2 crianças. Então eu sou uma alma livre, leve e que se preocupa em ser um contributo na vida do outro, nem que seja com palavras, ações, um simples abraço, um simples sorriso com os olhos. Essa sou eu. Demais. E quem é o Kim? Pô. Eu já estou quase... Mas eu vou com você aqui, foi muito boa. Eu não costumo ser hipócrita, então eu vou falar o que eu acho, tá? Você me perguntou quem sou eu. Sim. Eu sou uma fusão de angústias e dores e decepções e alegrias. Átomos, elétrons e o tempo inteiro se batendo e se formando. Então, eu sou isso. Né? Por isso é que eu vi a tua criança interior. Eu sou exatamente isso, né? E agora ficou difícil de fechar, hein? Ficou difícil. Sofia, eu acho assim, a gente começou a falar da saúde feminina, né? Saúde da mulher. E fechou de uma maneira muito bacana, porque isso que a gente falou do escudo, né? Sim. Dessa muleta metafísica,
de um Kim forte, ou de um Kim... De uma Sofia forte. Uma Sofia, uma profissional, a gente tá falando de 2 profissionais aqui, cada um na sua área, mas na sua profissão, ou mesmo na minha, ou, enfim, de todos vocês, a gente tem que saber equilibrar exatamente essa gangorra que a gente finalizou agora. Enfim, que é a criança interior, né? Que a gente tem sentimentos, a gente tem lá a família, tem tudo isso, tem os traumas emocionais. As crenças. Né? As crenças, e tudo isso tem que ser equilibrado nos pratinhos aqui pra gente... E às vezes é uma ginástica. Exato. Às vezes eu acho que estou muito evoluída e vem assim eu digo, como é que eu estou? Como é que eu achei que era tão evoluída? Calma. Tem umas puxadas de tapete que te colocam no lugar e falam, pera que você não é isso tudo. E nós não fomos ensinados, que pelo menos em Portugal, nós não fomos ensinados a lidar com a frustração. Eu sei bem disso. Com a perda, com a tristeza. Não, a tristeza é o que menos... Então, mas com a perda dói. Uma situação que finitude, nós estamos falando da finitude, não é? Nós não fomos, nós não ensinamos. Então, esta criança interior que não aprendeu a lidar com isso, aquela criança que nos 5 anos... Ela só cresceu. Ela só cresceu. Verdade. Então, nós temos que fazer o trabalho nosso agora, que é, eu sou uma criança, eu sou uma pessoa que tem sonhos, muitos sonhos, quer ainda conquistar muitas coisas. Mas então eu tenho que me conectar e ser sempre um contributo no outro. Eu ver a criança no outro. Esta conversa para mim foi fantástica, foi incrível. Nós divertimos, falámos de temas importantes, fomos um contributo para o outro. Então levamos felicidade ao outro, risos ao outro e conteúdo. Então eu vi a tua criança interior, uma pessoa fantástica, uma pessoa boa, uma pessoa com conteúdo, e é essa pessoa que tem que, sempre que se desconecta com ela mesma, dizer assim, eu sou aquele. Exato. É isso que nós temos de ser. Eu sou aquela Sofia, quando eu estou desconectada comigo. Eu tenho que fazer esse trabalho mental que é, eu sou aquela, calma. Esta não és tu, respira, vai treinar. Você mesmo conversando com você, né? Muito. É incrível. Eu lembro-me aqui, para terminarmos aqui esta fase, eu lembro-me que eu durante 10 anos atrás, eu coordenei uma equipa de nutricionistas. Eu não conseguia estar nesse projeto a tempo inteiro, então eu era coordenadora de uma equipa de nutricionistas. E uma vez que eu estava, eu só ia lá, dava orientação, dava mentoria, e vi umas capas em cima. Muitas capas, porque cada nutricionista tinha a sua capa. E eu, Kim, olha, eu estava numa fase da minha vida que estava farta do que eu fazia. Eu tenho uma coisa em mim. A minha transparência, e eu ser uma pessoa bem emocional, faz com que eu encerre ciclos. Sabes, quando tu estás num ciclo e dizes assim, eu não sou feliz. Mas eu poderia mudar isto. Continuo sem ser feliz. Então eu penso assim, o que é que me faria ficar nesta empresa, uma empresa, sei lá, no desporto, eu trabalhei em nutrição no desporto, eu fui nutricionista de um clube de futebol, o que é que me faria ficar nesta empresa? Vou mudar isto. Eu ia ser feliz? Não, continuava sem ser feliz. Então, quando eu ia para outro espaço onde eu coordenava 10 nutricionistas, eu via assim um monte de capas. Eu dizia assim, eu peguei numa capa que disse assim, um dia eu vou ter todas estas capas de fichas de pacientes com anamnese, mas minhas. Ali você colapsou a onda. Kim, passar 3 anos eu tinha o dobro das capas. Então é a parte vibracional. Nós somos energia. Então tudo o que eu coloco, tudo o que eu memorizo, tudo o que eu visualizo, tudo o que eu verbalizo, tem uma ação. Você mandou. E às vezes não é momentâneo. Às vezes pode demorar 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei. Então nós somos energia. Agora a gente pode fechar com uma frase de Fernando Pessoa. Vamos? Sim. Ele dizia o seguinte, inúmeros vivem em mim. Né? É exatamente o que a gente falou. Exatamente. Eu vou fechar aqui, senão a gente vai ficar aqui horas. Sofia, obrigado. Espero que a gente se encontre novamente para falar um pouquinho sobre saudabilidade, prevenção a doenças, seus novos projetos. Parabéns aí por essa ponte Brasil-Portugal, que você possa concretizar todos esses colapsos de onda que você já mandou. Parabéns pela Vitafor, por ter a parceria e vice-versa com a Sofia, porque realmente vocês têm um propósito idêntico, né? É só atomizar isso e levar adiante. Sim, por isso é que eu digo que eu e a Vitafor somos o casamento perfeito. Propósito para gerar abundância e mais propósito. Parabéns. Senhores, não deixe de curtir o canal, dê um like, compartilhe, porque é muito importante aqui para o QualityCast levar isso adiante. E você que não me conhece, me siga lá no Instagram, Marcelo_. Muito obrigado, Sofia, aquela câmera do meio lá. Tchau, pessoal. Valeu. Até.